Podemos também pensar em transformação de fontes. Vamos fazer a seguinte pergunta. É possível a gente transformar uma fonte de tensão numa fonte de corrente e vice-versa? Vamos pensar naquele modelo que fizemos nas aulas anteriores, de uma fonte de tensão como sendo um caso real de uma fonte de tensão em série com uma resistência, ou uma fonte de corrente como sendo uma fonte de corrente ideal em paralelo com uma resistência. A pergunta que nós fazemos é, conseguimos fazer a transformação de uma dessas fontes para outro tipo de fonte e vice-versa? Em muitas situações, fazer essa transformação pode ser interessante na facilitação da solução de nossos circuitos, que é o objetivo da nossa aula, afinal, que é fazer a simplificação dos nossos circuitos. Bem, vamos aplicar aqui o que nós sabemos da segunda lei de Kirchhoff, que a tensão entre esses dois terminais tem que ser igual à tensão da fonte menos a resistência RS multiplicado pela corrente I, ou seja, a tensão que está caindo sobre esse resistor RS. Queremos, como falamos, ao fazer essa substituição, manter na substituição a mesma corrente e a mesma tensão entre os dois terminais. Portanto, nós queremos a mesma tensão V e I nessa equivalência entre as duas fontes. Vamos fazer, então, a mesma equação agora para esse outro circuito com a fonte de corrente. A corrente I, que é a que sai desse meu circuito, tem que ser igual à corrente que eu tenho na minha fonte, menos a corrente que está se desviando em cima dessa resistência RP. Fazendo a manipulação matemática, nós chegamos que V é a tensão entre esses dois terminais, tem que ser igual à resistência RP multiplicado por IS menos I. Bem, como nós falamos, nós queremos uma equivalência entre essas duas fontes. Portanto, nós precisamos que essas duas tensões V sejam iguais. Fazendo essa igualdade, nos leva a concluir que essa igualdade somente é verdadeira quando nós temos a resistência que nós tínhamos na fonte de tensão RS tem que ser igual à resistência que nós tínhamos na fonte de corrente, que obedece a essa igualdade. E que a relação da transformação de ES tem que ser igual a R vezes IS. Portanto, a transformação que nós fazemos entre uma fonte de tensão para uma fonte de corrente é que a fonte de corrente equivalente tem que ser igual a valor da fonte de tensão dividido pela resistência e o valor da resistência colocado em paralelo com essa fonte de corrente tem que ser exatamente o mesmo valor daquela resistência que tinha em série com a fonte de tensão. Existem outras técnicas que nós podemos simplificar ao resolver um circuito. Uma que pode nos facilitar bastante é o princípio da proporcionalidade. Pensemos, se nós resolvemos um circuito colocando uma fonte de tensão ES, alimentando esse circuito, não importa quantos bipolos nós tenhamos muitos bipolos com tensões e correntes que nós já sabemos. Se nós pegarmos agora a solução dessa rede e colocarmos um fator multiplicador, alfa, na fonte de tensão, diretamente, todas as tensões e todas as correntes em cima dos bipolos alfa, VJ e IJ também vão se modificar pelo mesmo fator multiplicativo e por isso vem a palavra proporcionalidade. O mesmo se aplica se nós fizermos agora com uma fonte de corrente. Temos uma fonte de corrente que alimenta um certo circuito que todos os bipolos têm tensões VJ e IJ, e se nós colocarmos uma nova fonte de corrente, que um fator multiplicador em relação àquela fonte original, todas as tensões e todas as correntes também vão se modificar com o mesmo fator proporcional.